Olá, sejam todos bem-vindos a mais um plenário da cidade. Hoje a gente recebe o vereador Jorge Pinheiro para bater um papo aqui com a gente. Quero começar. Normalmente a última pergunta, vereador, é sobre a expectativa para o próximo período de trabalho. Mas como encerramos um ano de campanha, de muito esforço, né? E estamos prestes a começar esse outro período, vou inverter a ordem e quero lhe perguntar primeiro, então, a expectativa, né, para esse próximo período aí. Bem, primeiramente, uma grande alegria estar aqui mais uma vez no plenário da cidade, né, para podermos partilhar um pouco daquilo que tem acontecido, dos nossos trabalhos, nossa missão enquanto vereador de Fortaleza e também agora nossas expectativas, né, para o próximo mandato e principalmente para esse primeiro ano, 2025. Eu posso dizer que a gente saiu com uma grande vitória nas urnas, por mais que a gente tenha trabalhado muito, por mais que como vereador você tenha se esforçado, quando você vê o resultado nas urnas, você vê que o seu trabalho, de fato, está sendo reconhecido. De maneira mais apropriada ainda, eu posso dizer que eu vi a graça de Deus, porque por mais que a gente trabalhe, 11.355 pessoas votaram no nosso mandato e reconheceram o trabalho feito e nos conferiram mais um mandato para continuarmos realizando o nosso trabalho. Então, assim, a minha expectativa é a melhor possível, do ponto de vista de que a gente vem para um mandato mais maduro, para um novo tempo, porque muito embora a gente sempre tenha agido com independência, né, no nosso mandato, tanto no mandato do prefeito Roberto Cláudio, como no mandato do prefeito Sarto, a gente estava na base, sempre procurando corresponder àquilo à confiança que o povo nos conferiu, para votar naquilo que é bom, questionar aquilo que é ruim e buscar melhorar todos os projetos e todos os programas e ações por meio da fiscalização e de propostas. E foi assim que a gente fez. Só que agora a gente vai chegar numa nova etapa, por quê? Porque a gente já declarou, o meu partido, ele faz oposição ao PT a nível federal, estadual e municipal. Então, nós vamos estar na oposição nesse próximo mandato. Isso não quer dizer que a gente vai ficar simplesmente votando contra... Em ataque, né? Ou atacando gratuitamente. Não. O que nos coloca, de fato, na oposição é o desalinhamento com vários programas e propostas. Mas, evidentemente, naquilo que a gente se alinhar, que é bom para Fortaleza, que nós reconhecermos que é algo bom para Fortaleza, é claro que nós vamos juntos. Nosso objetivo não é fazer o barco naufragar ou o avião cair. Porque eu não queria que fosse esse o piloto pelos próximos 4 anos. Mas você está Mas eu estou no avião e avião, o povo fortalezense está nesse avião. Então eu não posso agora torcer para que o piloto vá mal. Porque se o piloto for mal, ele pode fazer o avião cair e aí todo mundo se dá mal. E não pode ser esse o papel de um vereador de oposição. Não pode simplesmente trabalhar para que o governo que aí está, que você se opõe, que ele vá mal, porque senão a cidade vai mal. Não deve, pelo menos a meu ver, não deve ser esse o pensamento. Então, nosso objetivo é fazer uma oposição qualificada. De fato, principalmente em pautas relacionadas aos costumes, a gente já viu que o PT ele traz muita coisa que é contra as bandeiras que eu defendo, né? Todo mundo sabe aqui que eu sou contra o aborto, a legalização do aborto, a prática do aborto, sou contra o ensino de ideologia de gênero às crianças, sou contra a implantação da ideologia de gênero na sociedade, sou a favor, evidentemente,
do respeito a todos, independente de suas opções, mas jamais vou aceitar calado a imposição goela abaixo de ideologias. Então a gente vai trabalhar contra isso, contra a questão do uso de drogas, da legalização das drogas. Nós sempre vamos nos opor a pautas como essa e que decorrem dessas pautas. A gente sempre vai ter a defesa dos mais vulneráveis, daqueles que estão em situação de rua, daqueles que passam por algum drama de alguma doença crônica, de alguma síndrome. E aí você me dá o gancho para eu perguntar sobre as pessoas que sofrem com fibromialgia, que é uma das suas pautas, não é isso? Exato. Eu acaba já tocando em uma das pautas que nos foi muito cara, principalmente nesse último ano do segundo mandato. Né? A gente vinha trabalhando nos últimos 2 anos, né, a gente vem trabalhando na questão relacionada ao cuidado para pessoas com fibromialgia. O que é que acontece? Fibromialgia hoje é eu vou dizer assim, uma doença crônica, né? Na verdade ela é uma síndrome, ela compõe, tem várias doenças associadas à fibromialgia ou vários sintomas que trazem uma imensa dor ao fibromiálgico. Né? São dores relacionadas à articulação, ao sistema músculo-esquelético, são dores de cabeça, depressão. Tem pessoas que relatam que não suportam o toque. Então, você com isso, se pessoas não suportam o toque, aí você imagina uma mulher casada e o esposo vai tocá-la e ela sente dor. Né? Então, isso traz também consequências para o casamento, para a vida a dois, para a vida em família e para a vida em sociedade. Para trabalhar, né? Trabalho. A pessoa fica paralisada, dependendo do nível de dor, né? As mulheres, principalmente, porque assim, essa doença, ela ataca em uma esmagadora parte, mulheres. Então, tem mulheres que relatam que, por exemplo, não conseguem colocar o sutiã. Nossa. E relatam que é uma grande e imensa dor. Então, são coisas como essas que é do cotidiano, ninguém percebe, e a dor que não é vista. Então, não é você, por exemplo, você falta uma perna, ou você está numa cadeira de rodas, todo mundo olha e diz, essa pessoa aqui é uma pessoa que merece um cuidado especial, merece uma atenção especial por essa singularidade. Mas essas dores, elas não são visíveis, essa situação não é visível. E aí vem a segunda maior dor deles, a discriminação. Então, como as pessoas não conhecem, não sabem, sofrem discriminação no colégio, na faculdade, no trabalho e o pior, na família. Porque as pessoas da família, muitas vezes, e há o relato dos fibromiálgicos, de que elas dizem, deixa de ser mole, deixa de ser frouxa. Isso não é nada, é frescura, isso não é nada. Né? Ou é psicológico, ou é as pessoas gostam muito de de colocar determinadas doenças sérias, reais, como fator psicológico. Isso é a cor da tua cabeça. É falta de Deus. Aí é outro ponto. Cadê tua fé? Como se essas questões elas fossem resolvidas facilmente, ou fosse algo simplesmente da cabeça da pessoa, ou de uma má vontade, ou de uma preguiça e etc. Aí, esse preconceito impressionante. Nós fizemos audiência pública aqui na Câmara de Vereadores e abrimos os microfones para que os participantes, né, além daqueles que estavam na mesa, pudessem falar, e foi assim uníssono, né? Pessoas que choravam, que diziam que não eram ouvidas, a pessoa não vê a dor, a discriminação. Então, com isso, nós apresentamos um projeto de lei, 2 projetos de lei, um que cria a política municipal para a defesa e promoção dos direitos da pessoa com fibromialgia, e o outro foi um projeto de lei que equipara pessoas com fibromialgia a pessoas com deficiência. Então, o nosso primeiro projeto foi aprovado. Então, hoje, pessoas com fibromialgia na cidade de Fortaleza estão equiparadas a pessoas com deficiência. Nós temos aqui na cidade de Fortaleza o Estatuto Municipal da Pessoa com Deficiência,
e lá está incluído pessoas com fibromialgia. Então, todos os direitos que amparam pessoas com deficiência na cidade de Fortaleza agora estão também amparando as pessoas com fibromialgia. Né? Então, passe livre, né, que aquelas pessoas com deficiência possuem, evidentemente, não é para todas. Nós sabemos que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela vai amparar direitos, mas que precisam ser resguardados. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema no braço, por exemplo, falta-lhe um braço, ela não tem problema de mobilidade. Então, ela não vai ter credenciamento para a pessoa com deficiência. Interessante, inclusive, a gente dizer isso aqui porque as pessoas para que as pessoas possam entender. É preciso que haja um laudo médico que diga que aquela pessoa com deficiência tem uma dificuldade, uma necessidade de mobilidade. É por isso que normalmente no estacionamento eles pintam pessoas com cadeira de roda. Mas uma pessoa que tem problema nas pernas, mesmo que não use cadeira de rodas, ela pode ser credenciada lá para ter a credencial para estacionar naqueles estacionamentos próprios para PCD. Então, aqui hoje, uma pessoa, um fortalezense, com fibromialgia, ele também pode pedir esse credenciamento na AMC e nos canais da AMC. Né? Com isso, ele pode procurar, tem que ter um atestado médico. No atestado médico, de maneira específica, precisa ter que ela tem dificuldade de mobilidade. Essa pessoa, então, também vai receber credencial. Questão do passe livre nos ônibus, da mesma forma. Se for cadastrado, no cadastro único, recebe um benefício. Aí as pessoas com deficiência recebem também passe livre, pessoas com fibromialgia equiparadas também receberão o passe livre. E muitas outras coisas, como meia cultural, cota em concurso público municipal. Sim. Então, pessoa com fibromialgia também tem o direito de participar enquanto cotista em concursos públicos municipais. Então, é uma realidade que, para além de direitos que são amparados e promovidos por meio da lei, nós estamos promovendo o estudo desta, vamos chamar assim, doença crônica. É um trabalho que a gente também vai ter para o próximo mandato, que é a busca de instalação de um ambulatório da dor. Que é um ambulatório da dor? É um equipamento público que vai se dedicar a atender pessoas com dor crônica, né? Que são doenças como fibromialgia, doenças reumatológicas, né? Doenças que afetam, por exemplo, o joelho, a articulação, que precisam de um tratamento mais intenso e diversos tipos diferentes de tratamento, como, por exemplo, inclusive a acupuntura. Então, no ambulatório da dor, você tem médicos que são especialistas em dor, que inclusive é uma especialização da medicina. Né? Você se especializar em dor. E aí a gente precisa ter, de fato, na cidade de Fortaleza, um ambulatório, ou vários ambulatórios, ou centros de referência para, por exemplo, o fibromialgico. Né? A gente, quando trata desse assunto, é importantíssimo a gente dizer das limitações que são decorrentes das doenças, por exemplo, inflamatórias intestinais, né? Que a gente criou, inclusive, o Maio Roxo e acrescentou no Maio Roxo, que já tinha sido aprovado lá atrás como uma doença de conscientização, né, acerca das doenças inflamatórias intestinais, nós acrescentamos também a questão do lúpus e da fibromialgia. Então, as doenças inflamatórias intestinais seriam quais? Só para saber. São várias. Quero saber se eu a me síndrome encaixo. de Crohn, são pessoas que têm o intestino Aquela irritado. síndrome do intestino irritado entra? Não, a síndrome do intestino irritado, ela pode ser um sintoma de uma doença. Dessa. Ah, tá. Entende? Então, eu tenho só essa síndrome. Pois é, aí precisa se ver se não está atrelada a um tipo de doença inflamatória intestinal que é bem mais grave. Que é bem mais grave e que causa muito mais transtornos. Sim. Você pega uma criança no colégio que precisa ir no banheiro de vez em quando.
Os pais ainda não compreenderam que ela tem uma doença inflamatória intestinal. Por quê? Falta de informação, falta de conscientização e nunca ouviram falar disso. Acham que é muitas vezes só a criança que quer sair da sala de aula, ou que quer ir no banheiro, ou é ansiosa, tem TDAH, né, e tudo mais. Aí acham, ou acham que é só displicente mesmo. Então, graças a Deus, hoje muita coisa está mudando nas escolas. Nós temos um pensamento hoje mais claro e mais humanizado, mas ainda precisa conhecer mais. Nós precisamos compreender mais sintomas que podem nos levar a um diagnóstico precoce. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais chance há de um tratamento mais exitoso, menos consequências pode trazer psicológicas para a criança. Porque muitas vezes ela vai sofrendo também discriminação. Sim, físicas e psicológicas. Exato, aí né? já não vai mais querendo ir para o colégio, a pessoa que faz faculdade. E quando você tem esse conhecimento, você expõe também, por exemplo, ao professor. Inclusive, você pode mostrar o laudo, de vez em quando eu preciso sair e tudo mais, e é uma realidade. Então, nós precisamos aprender a conviver mais com pessoas que trazem essas vulnerabilidades, seja uma síndrome, seja uma doença, seja uma situação temporária ou uma situação crônica. Permanente. Permanente. Né? Que aí a gente pode falar também das doenças raras, né? Que também está dentro aí do seu trabalho. Isso. Muito voltado para, e como você falou, né? São minorias que hoje em dia não é mais tão minoria, né? Porque a população, a gente tem descoberto com o passar do tempo mais e mais síndromes e doenças. Acho que também as novas tecnologias, a medicina avançando, a gente acaba descobrindo o que antes era frescura, ou o que antes era escondido, ou era problema psicológico. Hoje em dia a gente entende e vê que são síndromes, que são doenças. A partir da nossa dedicação ao cuidado com a vida, desde a concepção, né, nós fomos descobrindo outras pessoas que têm sua vida afetada de outras formas. E uma dessas formas são as doenças. Né? Nós temos os casos, as doenças raras, né, que são aquelas que afetam um número pequeno da sociedade, mas que precisam também ter uma atenção especializada. E com isso, começou, na verdade, com a nossa atenção ao transtorno do espectro autista, que não é uma doença, não é uma síndrome, né? O cérebro das crianças com autismo, das pessoas com autismo, funciona de uma maneira diferente. E isso não era diagnosticado, isso não era... nós não estávamos atentos a essas situações. Com o passar do tempo e com a conscientização e publicização do transtorno do espectro autista, nós vimos aumentar os cuidados. Só que a gente ainda não tem questões práticas. Por exemplo, quantas pessoas com autismo, seja o nível 1, 2 ou 3, nós temos na cidade de Fortaleza? Não sabemos. Então, é uma luta nossa desde o primeiro mandato, um censo. Na verdade, o nosso censo, e eu já tratei inclusive disso aqui no plenário da cidade, nós gostaríamos de ter um censo das pessoas com deficiência, das pessoas com TEA, das pessoas surdas, das pessoas com doenças raras. Eu acho que isso não só poderia ser feito, como deve ser feito. Porque colabora para que os projetos realmente entrem em ação. Isso, né? Para que a gente tenha dados, a gente não faça uma política com base em achismos. Não, eu acho que se nós fizermos isso, vai melhor. Quantas pessoas nós temos? Então, quantos colégios nós precisamos ter? Onde elas estão, né? Onde elas estão? Por que tem mais nessa área? Será que existe alguma situação que nessa área haja uma maior inclinação ao desenvolvimento dessa doença? Elas estão tendo acesso aos benefícios sociais?
elas estão sendo bem atendidas? Quais são as necessidades delas? Com esses dados, você começa a poder elaborar políticas públicas adequadas. Aí você vai ter um tratamento diferenciado na escola. Quando eu digo diferenciado, não é de exclusão, mas um tratamento, um cuidado mais assertivo e acertado, né? Direcionado. Né? Inclusive, você vai poder dizer, então eu vou precisar de mais pessoas para estar nessas escolas. Nessa área aqui, que é uma maior quantidade, nós precisamos ter mais escolas, a escola precisa ser ainda mais inclusiva, vamos dizer assim. Então, são dados e evidências científicas que, de fato, fundamentam uma política pública que venha a ser exitosa ou não. E aí, também, você passa a ter indicadores. Está aumentando o número? Se está aumentando o número, por que está aumentando o número? O que é que está acontecendo? E o que nós podemos fazer? Então, o censo, que é uma das nossas propostas, que a gente vem lutando ao longo aí desses últimos anos e vamos continuar lutando, é extremamente necessário para a cidade de Fortaleza, em vistas de termos dados e evidências para poder elaborarmos políticas públicas adequadas, direcionadas àquele público, assertivas e ao mesmo tempo, sabendo que por áreas de Fortaleza, bairros, eu preciso estender mais ou menos determinados equipamentos públicos. Então, tudo isso é fundamental para nós que queremos fazer boas políticas públicas na cidade de Fortaleza. E falando em políticas públicas, na hora de fazer a prevenção, né, para doenças como, por exemplo, câncer de próstata, é preciso conseguir, muitas vezes, uma liberação no trabalho, né? Porque não tem como você fazer um exame desse num dia de domingo. E aí também foi uma ideia da sua gestão, do seu trabalho. Uma proposta nossa exatamente também para que os servidores, né, aqueles servidores públicos municipais, eles possam ter dispensados, né, um dia de trabalho para os exames. Aqueles exames de rotina mesmo, o exame, por exemplo, câncer de próstata, câncer de mama, né? Evidentemente, nós gostaríamos que, se isso fosse estendido de uma maneira muito tranquila para todos os que trabalham, né? Mas, evidentemente, por conta de questões do ordenamento jurídico, a nossa legislação muito específica, a gente pode tratar dos servidores públicos municipais e dos trabalhadores de uma maneira geral, é uma legislação federal. A gente sabe que quando você está doente ou quando você acompanha um ente próximo a você, um parente seu, no hospital, você pode pedir e justificar a sua falta. Mas, muitas vezes, há um medo, né? E, na verdade, é um incentivo. Nós gostaríamos e queremos que, de fato, isso possa se estender, inclusive, para a iniciativa privada, de que os empregadores, a nossa proposta é para o município, que é um empregador, mas também gostaríamos que se estendesse de maneira cultural para a iniciativa privada, para como que houvesse esse incentivo a que os funcionários, os empregados, eles possam se dedicar a esse cuidado de rotina. E aí quem tivesse, pelo menos uma vez por ano, pudesse dedicar aí a esses exames de rotina, principalmente relacionado câncer de mama e o câncer de próstata. Exato, aqueles exames de rotina que são mais comuns de serem feitos, né? Prevenção ginecológica. Então, sempre em busca de prevenção. Porque quanto mais cedo for diagnosticado qualquer doença que seja, o tratamento ele se torna mais eficaz e o êxito do tratamento muito maior. Então, nosso desejo é sempre investir também em incentivar a prevenção. Ainda sobre saúde, falando de prevenção, como é que funcionaria a prevenção do parto prematuro? Eu tive a experiência, né, dos nossos 2 primeiros bebês, a gente ter são quantos mesmo? São 7, né? 2 no céu e 5 aqui. Então, os 2 primeiros... Somente, por enquanto? Por enquanto. Eles foram do útero
da minha esposa, diretos para a eternidade, né? Essa é a nossa fé. E a nossa terceira gestação, ela também foi uma gestação muito difícil. Nosso filho foi desenganado logo no começo, teve um descolamento, né, do saco gestacional, e aí com isso havia o entendimento de que aquela gestação não vingaria, mas a gente teve todos os cuidados. Cuidamos principalmente da questão do repouso absoluto da minha esposa, né? E aí com isso a gente foi, graças a Deus, foi evoluindo a gestação, e o nosso objetivo é exatamente haver, por meio do exame pré-natal, que isso já é até muito comum, mas é preciso que a gente tenha um cuidado a mais. Por exemplo, quando uma mulher engravida e que ela aborta, aí você recebe a notícia de que cerca de 30% da primeira gravidez acaba como consequência em aborto espontâneo. Aborto espontâneo. Então, 30%. Poxa, mas a gente não sabia. Será que se eu tivesse tido um cuidado a mais, né? Porque o pessoal fala, a gravidez não é doença. Não é doença, mas tem uma situação mais delicada. A mulher passa por transformações muito fortes no seu corpo, e principalmente ainda quando é a primeira vez, é a primeira experiência dela. Então, determinadas informações precisam ser postas para que haja os devidos cuidados para evitar uma gravidez problemática. Evidentemente, a gente sabe que o pré-natal, ele já faz um cuidado, já tem um cuidado maior para que aquela gravidez possa evoluir de maneira muito tranquila. Mas em relação ao parto prematuro, há várias situações que precisam ser feitas e que precisam ser atendidas. Por exemplo, no nosso caso, como o nosso médico ele já sabia que havia uma chance do parto ser prematuro, com 32 semanas ele já aplicou uma injeção de corticoide para amadurecer o pulmão do nosso filho. De maneira que, quando ele nasceu com 34 semanas. Então, com 34 semanas, ele nasceu e teve que ficar numa incubadora na UTI, mas não precisou ser entubado. Né? Já faz uma grande diferença. Já né? faz. Ele ficou com aquele oxigêniozinho, só aquele bichinho aqui, ou então só aquele... máscara. Não é máscara, é tipo uma caixinha, um capacete, né, que botam aqui na cabecinha do bebê para oxigenar mais. Então, ele ficou 8 dias na UTI, enquanto que, se ele não tivesse tido esses cuidados que foram acontecendo, a tendência era que ele tivesse ficado mais, tivesse que ser entubado. E aí todas as consequências de uma intubação, que é sempre uma invasão, é um procedimento muito riscos, invasivo, né? Todos Tudo os riscos risco, que né? tem, exato. Então, assim, o nosso objetivo é que haja uma atenção maior a partir de orientações, uma conscientização. Com isso, porque assim, você tem o seu plano de saúde, mas mesmo com o seu plano de saúde, depende muito do médico e da pessoa. Né? Mas se houvesse uma maior conscientização sobre estas condições, haveria um maior cuidado para com o pré-natal. E um pré-natal mais especializado, exatamente porque nós tínhamos tido 2 abortos, que é o chamado aborto de repetição. A gente tinha um médico especialista e, por isso, havia por parte dele uma atenção maior. O que nós queremos é que essa atenção maior seja dada para evitar partos prematuros ou más consequências de partos prematuros. Então, é sempre o nosso desejo de, a partir das informações que nos chegam, a gente poder propor ideias que nós temos visto em outros lugares, ou propostas de lei que nós vimos em outros cantos, ou situações que nos chegam e que pessoas nos pedem para que nós possamos propor. Isso faz com que a gente possa ter projetos de fato, ou inovadores, ou que estão junto com esse pioneirismo, né, aqui na cidade de Fortaleza. É sempre o nosso desejo de poder contribuir para que a vida seja garantida.
e garantida e preservada. Isso. Muito obrigada, vereador Jorge Pinheiro, por mais essa entrevista, por mais esse plenário da cidade. Eu que agradeço, Clarissa, sempre muito bom estar aqui com você e podermos também falar um pouco dessa defesa da vida, do nosso mandato e do nosso desejo de contribuir para que na cidade de Fortaleza nós tenhamos vida e vida em abundância. Que Deus abençoe Fortaleza. Amém. Plenário da cidade de hoje entrevistou o vereador Jorge Pinheiro. A gente fica por aqui. Continue com a nossa programação. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.